Queridos irmãos, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma EBD PIBNE. A lição de hoje, que é a lição 11, tem como título o Ministério do Culto. Antes de darmos início ao estudo, vamos orar. Senhor Deus, Paizinho querido, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, Deus, em Tua presença para aprender mais e mais da Tua Santa Palavra. Tem misericórdia de nós, Deus, toma nossas vidas em Tuas mãos, toma, Senhor, o pastor Cleiber, sua família, Deus, assim como os pastores auxiliares, os diáconos, todos que trabalham na Tua casa, Deus, todos os membros, tem misericórdia de todos nós, Deus. Toma, Senhor, os doentes, os enfermos que estão nos hospitais ou em suas residências, toma, Deus, eles em Tuas mãos, dê cura, dê conforto, Deus, toma os médicos, os enfermeiros, todos que direta ou indiretamente estão trabalhando para a recuperação dos Teus servos. Também, Senhor, toma as famílias enlutadas, que são tantas, Senhor, na nossa igreja, toma cada familiar em Tuas mãos, dê o Teu consolo, o Teu conforto, porque só Tu, Senhor, pode nos confortar no momento de perda de um ente querido. Muito obrigada, Deus, porque Tu tem cuidado de nós, apesar da dificuldade, temos estado bem, temos avançado, Senhor. Muito obrigada, meu Jesus, por tudo. Coloque, Deus, em nossos corações o que Tu queres deste estudo para nossas vidas hoje. Obrigada, Senhor. Amém. Bom, o desejo de cultuar, né, já que hoje nós vamos falar sobre o Ministério do Culto, o desejo de cultuar ao nosso Senhor e Salvador Jesus é uma consequência imediata de nossa conversão. No momento que eu me converto, automaticamente eu vou querer louvar ao Senhor, eu vou querer bendizer o seu nome. Isso é automático. Eu me converti, eu vou ter alegria, eu vou ter prazer de louvar ao Senhor. A reunião dos salvos em Cristo, enquanto Igreja do Senhor, tem o principal objetivo, que é adorá-lo e fazer a sua vontade, ou seja, fazer missões, levar a palavra a toda criatura. Claro que a fraternidade entre as pessoas salvas, feitas irmãs em Cristo, é extremamente importante, inclusive muito aconselhável, mas não é o principal objetivo de uma igreja. Também não é o principal objetivo de uma igreja ter um templo lindo, suntuoso, nem que ela necessariamente precise fazer dezenas de programações semanais. E também não é o objetivo principal que ela tenha um coral lindo, que ela tenha pastores, músicos academicamente muito qualificados. Não, isso tudo que eu falei, óbvio que é muito desejável, mas não é o principal, né? É importante, mas não é o principal. A palavra de Deus, em vários versículos, nos mostra que cultuar a Deus vai muito além das liturgias, dos ritos. No livro de Mateus e de Marcos, por exemplo, Jesus censura os fariseus que seguiam ritos e tradições judaicas, mas não conseguiam ver a promessa de Deus se cumprindo ali, em sua frente, através da vinda e da vida de Jesus Cristo. Então eles estavam preocupados se os pratos e talheres estavam lavados e não conseguiam enxergar, ver Jesus que estava ali fisicamente na frente deles, cumprindo aquela promessa que eles tanto falavam. Eles não tinham o coração aberto, pronto para perceber isso. Então, não adianta isso. O verdadeiro culto, ele é resultado sempre de um coração temente a Deus. Apesar de nos reunirmos enquanto igreja para louvarmos, o culto, ele é individual. Cada um vai oferecer aquilo que tem em seu coração. Desta maneira, por exemplo, é possível que
duas pessoas estejam sentadas lado a lado na igreja local assistindo o mesmo culto e uma delas saia edificada falando: que culto, que pregação maravilhosa, eu consegui, o meu coração ficou verdadeiramente louvando ao Senhor através dos cânticos, dos hinos congregacionais, a palavra me edificou, eu quero melhorar enquanto servo do Senhor. E, por outro lado, uma outra pessoa que esteja ao seu lado, no mesmo momento, pode acabar aquele momento ali e falar que não gostou da programação, não gostou da música, reclamar que o pastor eventualmente cometeu algum erro gramatical, ou reclamar que o músico A ou B fez ou deixou de fazer alguma coisa, ou que, por exemplo, a líder das crianças fez ou deixou de fazer alguma coisa que aquele irmão achou que deveria ser feito. Por quê? Porque esta segunda pessoa, ao invés de focar em estar ali cultuando ao Senhor, oferecendo ao Senhor um verdadeiro culto, ela estava preocupada com coisas que são de muito menos importância. É claro que uma programação bem organizada é desejável, com certeza. É claro que um coral, pessoas cantando muito bem é ótimo, mas isto não é o principal. Então, percebemos duas pessoas no mesmo instante e com atitudes completamente diferentes. Bom, voltando agora à nossa revista. O primeiro tópico da lição fala que o culto é em espírito e em verdade. Em João capítulo 4, versículos de 23 até 26, aprendemos o que é a verdadeira adoração. Agora vamos ler os dois primeiros. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o Senhor, ele está em busca de adoradores e não de religiosos. Ele vê os nossos corações e ele quer que sejamos fiéis a ele, oferecendo-lhe sempre o nosso melhor. Então, ele sabe, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe exatamente com que coração que eu estou ali. Para Deus, não importa se o lugar que eu estou cultuando é um lindo templo ou uma tapera. O Salmo 51:17 fala também sobre isso. Leiamos: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Aliás, esse é um versículo também muito conhecido. Então, Deus quer um espírito quebrantado, um coração contrito. Continuando agora nos versículos de 25 e 26, fala sobre a mulher samaritana. Leiamos. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Esse versículo, ele fala sobre uma mulher samaritana que estava pegando água e Jesus se aproximou e conversou com ela. Ela já deve ter, só por este fato, se assustado, porque judeus e samaritanos não se falavam, e pior ainda pelo fato dela ser mulher e Jesus, sendo homem, se dirigir a ela, que não era comum, né? A mulher, naquela sociedade patriarcal, ela não tinha muitos direitos. E então ela já deve ter prestado muita atenção nisso. E esta mulher, ela tinha uma grande esperança na vinda do Messias, na vinda de Jesus. E isto lhe trazia conforto e alegria. Um pouquinho depois, no versículo seguinte, né, o Senhor se revela a ela
E ele diz, então Jesus disse, versículo 26 de João 4, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Interessante observar que ela estava com o coração aberto, porque Jesus já havia falado em diversos outros momentos que ele era o Messias e as pessoas, muitos não creram. Inclusive que nós falamos, né, os fariseus, eles estavam preocupados com os pratos, os copos, os rituais, e eles não conseguiam enxergar Jesus da maneira como esta mulher samaritana enxergou. Muito mais além, ela não só creu, não só reconheceu Cristo como aquele Messias que lhe havia sido prometido, ela também, a palavra de Deus fala que ela deixou o seu cântaro, deixou o que ela estava fazendo, foi correndo falar com seus amigos e familiares, contar as boas novas. Ela foi dizer, venham todos, venham ver este homem que falou comigo. Eu acho que ele é o próprio Cristo, aquele que nós estamos esperando. Venham. E no momento, num primeiro momento, as pessoas creram pela palavra dela, mas um pouco depois, eles foram a Cristo e viram que realmente era verdade. Então eles passaram a crer, agora sim por experiência própria, mas não mais por ouvir falar de Jesus. Então olha que testemunho maravilhoso esta mulher samaritana deu. Ela era uma recém-convertida, tinha alguns instantes que ela havia conhecido Jesus e ela já levou a Cristo. Na palavra de Deus não fala quantos exatamente, mas são muitos creram através da palavra desta mulher. Então, olha, um grande testemunho. O próximo tópico da revista é: o culto é uma prática natural dos homens. O verdadeiro culto cristão é um momento de louvor e adoração pessoal, com inteireza de coração. Deus, em sua onisciência, sabe se estamos lhe oferecendo um culto verdadeiro ou apenas cantando só com os lábios. Isso já tinha sido falado por Isaías e foi repetido por Jesus em Mateus 15. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o Senhor sabe se naquele momento que estamos ali cantando, se estamos apenas com o lábio, só cantando, ou se estamos verdadeiramente o louvando. Nós fomos criados para o seu louvor, então somos criados para o louvor de Deus. Isso foi dito, por exemplo, em Isaías 43, 21. Este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então, fomos criados para o louvor de Deus. Em Efésios, capítulo 5, versículo de 1 a 7, Paulo nos apresenta dois diferentes tipos de filho, cada um com suas propriedades e estilo de vida. Vamos começar a ler os primeiros versículos. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isto não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Bom, então está mostrando quais as características que os filhos de Deus precisam ter. Então, quando Paulo fala neste texto, ele vai falar dos filhos de Deus e das pessoas do mundo. E os filhos de Deus precisam ter diversas características, dentre as quais citaremos algumas. Por ser imitadores de Cristo, devemos ser amáveis, pois Deus é amor. Então, o filho de Deus precisa ser amável, precisa amar uns aos outros, precisamos nos amar. E não só amar
aquele irmãozinho querido que é agradável, mas amar a todos. O Senhor, Ele veio para morrer por nós, pecadores, não para morrer pelos santos, pelas pessoas boazinhas, não, Ele veio para morrer por nós, pecadores. Precisamos então, como filhos de Deus, imitadores de Jesus, amar uns aos outros. Outra coisa que os filhos de Deus precisam ser, eles devem manter sua pureza e sua maneira de agir e de falar. Então, o meu jeito de agir e de falar, ele precisa refletir Cristo em minha vida. Há coisas que o crente sequer deve falar, quanto mais fazer. O nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo. Não podemos profaná-lo. Nosso corpo é morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nunca vai querer morar em um coração imundo pelo pecado, um coração sujo, um coração sem amor. O Espírito Santo de Deus não vai nunca querer habitar em um coração assim. Outro tópico, os filhos de Deus devem sempre render graças ao Senhor. Graças por suas incontáveis bênçãos, a começar pela salvação. Os filhos da perdição, eles costumam ser ingratos. Se algo não acontecer exatamente como eles querem, eles proferem palavras de maldição, palavras torpes, muitas reclamações, murmurações. Os filhos de Deus não. Os filhos de Deus devem sempre, independente da situação, render graças a Deus. Os filhos de Deus também precisam estar atentos, precisam sempre estar atentos às ciladas do inimigo. O pecado, ele se apresenta para nós, muitas vezes, com uma roupagem bem bonita. E aí vem aquela frase, nada a ver fazer isso, não tem problema, eu sou crente, mas não faz mal. Eu tomar uma cervejinha, ou eu sou crente, mas não faz mal, não tem problema eu ir no baile. Então aí aparece nessa disfarçado, né? O pecado aparece disfarçado e o mundo tenta nos convencer que não há problema algum em fazer isso. Então precisamos estar atentos a isso. Outra coisa também, os filhos de Deus não devem viver na companhia de pessoas perversas, como foi aconselhado em Efésios 5:4 e como vamos ler agora no Salmos 1, que inclusive é um salmo bem conhecido. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a palavra de Deus, neste versículo extremamente conhecido, nos fala, temos que amar a todos, mas não podemos conviver no meio do pecado. Amamos todos, amamos os pecadores, não amamos o pecado. Eu não posso estar no ambiente de trevas, eu não tenho que estar ali, eu não posso estar num ambiente ruim. Continuando aí no Efésios 5, só que agora do capítulo 8, do capítulo 9, lemos: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Temos que prestar muita atenção no nosso dia a dia. Os dias são maus e precisamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Não temos que fazer a nossa vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes não conseguimos enxergá-la
corretamente, mas ela é boa, perfeita e agradável. Continuando ainda em Efésios 5. Agora vamos falar sobre o segundo tipo de filho, que é o filho da desobediência. Leiamos. Efésios 5, versículo 5. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Bom, vamos listar algumas características dos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, eles muitas vezes são imorais, impuros e avarentos e, por conseguinte, idólatras. Eles colocam, eles confiam muito em suas, talvez na riqueza que possuem, na beleza, no corpo perfeito, na sua posição social, na sua profissão, e eles se fiam nisso. E a palavra de Deus fala para que não nos estribemos nisso. Outra coisa, os filhos da desobediência, eles têm muita cobiça. Esse texto que nós lemos agora, ele se refere à cobiça sexual, mas também podemos citar a cobiça financeira e a cobiça por poder. Tem muita gente que por dinheiro e por poder, ela até mata o outro, ela passa por cima até daquilo que ela aprendeu com os seus pais, ela se prostitui e faz o que quiser por poder. E isso não convém aos filhos de Deus. Outra coisa, a indecência, a imoralidade. O mundo confunde liberdade com libertinagem. Eu já ouvi, certamente vocês também, a seguinte frase: meu corpo, minhas regras. Esta frase, para os filhos de Deus, como o nosso corpo é morada do Espírito Santo, esta frase precisa ser assim: meu corpo, regras de Deus. Porque o meu corpo, ele é morada do Espírito Santo. Portanto, quem precisa dar as regras é o Senhor. Então, meu corpo, regras de Deus. Eu preciso seguir as regras de Deus para o meu corpo. Isso inclui, inclusive, a parte de saúde. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu não posso beber, fumar, me alimentar mal, porque eu vou estar prejudicando o meu corpo. E o meu corpo é morada do Espírito Santo. Eu preciso cuidar em todos os sentidos. É claro que a palavra de Deus, ela está falando que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, espiritualmente falando. Mas o nosso corpo físico também precisa de cuidados. Eu não posso largar a minha saúde para lá, porque eu não vou conseguir, depois, se estiver doente, muitas vezes eu não vou conseguir nem fazer a vontade de Deus por determinada enfermidade. Então eu preciso cuidar, aquilo que for da minha parte, eu preciso fazer para cuidar da minha saúde, porque isso é importante. O próximo tópico da revista diz que o tópico diz: o culto que dissipa as trevas. O culto que agrada ao Senhor não é apenas aquele que prestamos dentro da igreja. Na verdade, o nosso culto é um conjunto de todas as coisas que fazemos no decorrer do nosso dia a dia. Eu posso, por exemplo, estar lavando a louça e cultuando o Senhor. Eu posso estar no meu carro dirigindo, indo para o meu serviço, para a universidade, para um passeio e estar cultuando o Senhor. Eu posso estar no meu trabalho cultuando ao Senhor. Enfim, eu posso cultuar ao Senhor durante todo o dia, não apenas durante o domingo ou não apenas naquele momento que eu estiver fisicamente falando dentro da igreja. Então, o culto, ele é um conjunto de tudo
todo o meu dia. Não adianta eu passar, por exemplo, o domingo inteiro dentro da igreja, chegar lá às 7 da manhã, sair 11 da noite, se na segunda-feira, no meu serviço, na minha faculdade, na minha escola, eu trapacear, eu falar palavrão, eu fazer alguma coisa que desagrada, que dá mau testemunho, ou qualquer outra coisa do tipo, ou ainda chegar do culto e chegar em casa e tratar mal os meus familiares, os meus vizinhos, os meus amigos, não vai adiantar nada. O culto, ele não se restringe àquele momento. Precisamos sempre cultuar ao Senhor. Muitas vezes, uma frase também muito conhecida, é que muitas vezes nós seremos a única Bíblia, entre aspas, que algumas pessoas lerão durante suas vidas. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, é falado que nós somos a carta conhecida e lida por todos. O que o mundo está vendo em nós? Será que é a luz de Cristo ou as trevas do pecado? Que carta o mundo está lendo através da minha vida? Ele vê uma vida de dedicação ao Senhor ou ele vê uma vida de pecado e impureza? Que testemunho eu dou como cristão durante a minha vida toda? É uma pergunta muito importante e muito pessoal, e cada um vai responder para si. Bom, esses daí são os tópicos, né, que a revista apresenta, e o autor da revista, ele encerra o estudo com o seguinte texto: o mundo vive em tão densas trevas que o estilo de vida dos filhos da luz torna-se um culto a Deus. A vida que agrada a Deus denuncia naturalmente as práticas das trevas, visto que a luz ilumina o ambiente, promovendo clareza e distinção, enquanto as trevas ocultam o mesmo. A luz e as trevas se opõem, sendo impossível a coexistência de ambas. Então, quando a luz entra, não tem mais treva. As trevas são a ausência da luz. Então, precisamos resplandecer a luz de Cristo que há em nós. Precisamos mostrar ao mundo quão maravilhoso é seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, também uma questão que vive sempre murmurando, reclamando da vida, o outro vai pensar assim: eu não quero ser crente não, olha só, tudo ruim a vida dessa pessoa, não quero. Não que na vida do crente só aconteça coisas boas, óbvio que não. O crente fica doente, o crente passa por problemas financeiros, o crente tem dificuldade familiar, o crente tem dificuldade no emprego, e não há nada de errado nisso. O errado é que ele fique sempre murmurando, sempre reclamando de Deus, porque quando a gente murmura sobre uma coisa em nossa vida, na verdade a gente está reclamando de Deus. A gente está falando contra aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Bom, continuando aqui a leitura do finalzinho da revista, no finalzinho da lição diz: Jesus disse que é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas. Assim, somos encorajados a viver sob esta luz. Os que são de Cristo utilizam seu tempo da melhor maneira, entendendo que não há tempo a desperdiçar com os manjares do mundo. A sabedoria se opõe à insensatez, à embriaguez do álcool, bem como as obras da carne têm suas terríveis consequências, a devassidão. Ao passo que seguir na luz é ter uma vida sob total controle do Espírito Santo, né? O versículo que fala: mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, precisamos nos encher do Espírito Santo. Se estivermos cheios do Espírito Santo, essas coisas que o mundo oferece, nós não vamos nem querer olhar para aquilo não vai nos agradar.
aquilo não vai chamar a nossa atenção, porque temos uma coisa muito preciosa em nosso coração, que é a paz de Deus, que é o amor do Senhor. Então, a gente está aqui encerrando agora nesse momento, pedindo que o Senhor, Ele coloque em nossos corações, complete aquilo que eu não pude falar, não consegui falar pela minha limitação. Oremos. Senhor, misericordioso Pai, muito obrigada, Deus, por podermos ler a Tua palavra, Senhor, podermos cultuar a Ti, Senhor, em qualquer lugar. Sabemos que muitos países, Senhor, não é possível ler, sequer ter a Tua palavra, sequer as pessoas daqueles países podem ter uma Bíblia. Muito obrigada, Deus, porque temos essa liberdade de culto, Senhor. Coloca, Deus, em nossos corações aquilo que não conseguimos entender da Tua palavra, porque a Tua palavra é boa, perfeita e agradável, mas muitas vezes nós não conseguimos entender de maneira completa tudo que Tu queres para as nossas vidas. Recebe, Senhor, o culto que daqui a pouco prestaremos a Ti, tem misericórdia de nós, toma o pregador em Tuas mãos para que ele possa falar aquilo que provém de Ti, Senhor, não o que vem dele mesmo, do pregador. Toma nossas vidas, Senhor, e muito obrigada, Jesus, por esse estudo. Amém. Tchau.